Inscreva-se também no nosso canal de Rap Geek e também de Gameplays. Link na descrição. E aí galera, Imperabits aqui. Galera, eu tô aqui. Eu tava pretendendo fazer um vídeo pra colocar a minha opinião no assunto de quem é o melhor personagem de Kuroko no Basket. Quem é o melhor mesmo. Tirando o fanboyismo de lado, tirando preferência, tirando tudo, levando fatos corriqueiros no anime, tá? Quem é o melhor jogador, no quesito geral. Só que aí eu decidi fazer um jeito mais simples. Colocar aqui a tier list. Que por tier list eu consigo categorizar os personagens em níveis parelhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o TPI e o Kotaro estejam no mesmo nível, certo? Que eles são dois reis destronados, certo? Eu vou colocar, por exemplo, eu acho que o Kotaro é melhor que o TPI. Então eu colocaria o Kotaro na frente. Mesmo eles estão na mesma categoria, eu colocaria o Kotaro na frente, certo? Então é basicamente isso. Eu vou usar dessa forma, tá? Então eu vou seguindo aqui a ordem, tá? E vou explicar o porquê de eu colocar cada personagem naquele. Vou usar a minha opinião e também os fatos ou argumentos para colocar ele naquela posição, tá? Vou também deixar provavelmente na edição umas cenas, umas falas do que eu estou falando, né? Para provar o que eu estou falando, não só pra vocês não acharem que é tudo da minha cabeça, tá? Então eu vou seguindo aqui a ordem, tá? De cima para baixo. Esse cara aqui, que é do time da Omni, né, da Tou, eu vou colocar ele em C. Ele é um jogador bom, né, porque eu tô um dos melhores do Japão, né. Mas eu vou colocar ele em C, porque ele é figurante. Não lembro nem o nome dele pra você ter ideia. Esse aqui, que é do time do Kiss também, colocar ele em C, tá. O C e o B, eu nem vou colocar, tipo, ordem assim de quem é melhor pro pior. O que importa mesmo é do S pra cima. Esse aqui também, C, que é do time do Kiss. Time do Kiss não, do time da Omni da Tou também. Nash. Nash eu vou colocar Nash no nível God, tá? Nash, pelo amor de Deus, se mostrou superior ao Omni na zona, ao Kagami na zona, ao Akashi sem a zona, mas ao Akashi também antes de fundir as personalidades. Mano, Nash, pelo amor de Deus, né? Se o Nash não for o melhor jogador de Kuroko no Basket, pelo menos no top 3 ele entra, 100% de certeza. Esse aqui da Tou, o capitão, vou colocar ele em B, só porque ele é capitão mesmo. Também é um das principais mentes do time e tal. Esse aqui da Sirin C também, pelo amor de Deus. Tem o instinto selvagem lá do gato, mas, mano, muito fraco, não mostrou nada. Akashi. Esse aqui, ó, eu tô considerando o quê? Esse é o Akashi na primeira personalidade, na personalidade armadora dele, dos passes perfeitos, tá? E vou considerar todos os personagens no potencial máximo, ou seja, se eu pegar, por exemplo, o Aomni, eu tô pegando o Aomni no máximo dele, no auge, ou seja, o Aomni na zona, certo? Então esse Akashi aqui eu vou pegar ele na personalidade armadora, só que ele na zona, tá? Então esse Akashi, né, eu vou colocar ele em SS, tá? Ele na zona, na personalidade armadura dele, tá? Ele ainda é inferior ao Nash, mesmo com zona. Mas é o Akashi, né? Passe perfeito, consegue compartilhar a zona com o time. Na verdade, eu poderia colocar ele em God só por ele poder compartilhar a zona do time e buffar o time dele inteiro, né? Mas eu vou considerar só ele mesmo. Então, SS, tá? Se eu considerasse ele... Na verdade, eu vou colocar ele em God, né? Por causa que, como jogador, o Akashi é o mais completo da geração, mais inteligente e tal. E também por esse fato de buffar o time dele inteiro nessa personalidade dele. Considerando ele na zona, tá? Sem zona, não ficaria em God, não. Esse cara aqui, que eu esqueci o nome da Sirin, que é reserva. C também. Sei lá, com... Esse aqui, que é da Shutoku, vou colocar ele em B. Tá? Porque ele é driblador também. TPI, os registronados. Os registronados eu vou colocar... Vou até colocar todos aqui logo. Registronados eu vou colocar todos em A, tá? Todos no mesmo nível. Porque todos são registronados, certo? Eu vou colocar todos eles no mesmo nível. E já muda a ordem pra ver qual que é melhor pro pior. Cadê? Ele e ele. Tá? E vou colocar esse aqui também no mesmo nível do registronado, que também era da Hakusan. O Kotaro pra mim é o melhor registronado. Tá? E eu não vou considerar nem a zona do Akashi aqui, tá? Porque todo mundo sabe que os reis só entraram na zona por causa do Akashi. Na zona imperfeita, né? Porque não era nem uma zona perfeita aquilo. O Akashi compartilhou a zona dele com eles. Então,
Ou seja, eles só estavam naquele nível, no pico do auge deles, por causa do Akashi, tá? Provavelmente vou até passando aqui a cena da técnica da Seirin falando que o Akashi que estava melhorando o desempenho deles. Eu vou colocar o Kotaro em primeiro, o TP em segundo, tá? Esse cara aqui em terceiro e nessa ordem aqui, tá? Eu vou colocar esse cara aqui, o Kuroko, o Kuroko 2.0, que eu até esqueci o nome dele, aqui no A também, porque ele é tipo um Kuroko melhorado, tá? Eu até poderia colocar o Kuroko atrás dele, tá? Porque o Kuroko todo mundo sabe que é o fantasma da geração e tudo mais, mas todo mundo sabe que no 1v1 ele é fraco, tá? E a falta de presença dele com a maioria dos jogadores não funciona mais, tá? Porque é questão de costume para os jogadores acostumar com ele, certo? Mano, pelo amor de Deus, esse cara aqui esse cara aqui aí, pelo amor de Deus. Esse aqui do time do Muro, eu vou colocar ele em B. Vou colocar ele em B junto com esse daqui. O Olhos de Falcão, vou colocar ele em B também. Atrás dos Reis de Tronado, mas mais forte que esses aqui. Eu acho ele melhor que eles. Ryuga B também. Izuki B. O capitão do time do Kiss B também. Esse aqui temos a questão, porque ele é forte, o Rimuro, né? Tem até uma fala do Omni que diz que o Rimuro poderia até estar no nível da geração milagrosa. Eu acho que isso é exagero, que ele é um prodígio e tal. Então eu vou colocar ele no mesmo nível dos Reis de Tronado, tá? Porque eu acho que sim, ele tá no mesmo nível dos Reis de Tronado, tanto que ele se mostrou superior ao Kagami sem zona, né? E tipo, o Kagami sem zona eu colocaria no mesmo nível dos reis. Enfim, o Rimuru entra aqui no nível dos reis de Tronado, tá? A Akashi com as duas personalidades fundidas do filme, né? O Akashi nem entrou na zona no filme, tá? Só considerando isso, então se ele entrasse na zona, nerfaram o Akashi no filme, a verdade é essa, porque se ele entrasse na zona ia ficar ridículo. Simplesmente não tinha nem o que fazer. Eu vou colocar ele na frente do Nash, ou pelo menos no mesmo nível os dois. O Akashi com as duas personalidades fundidas, tá? Kuroko. Kuroko, eu vou colocar o Kuroko em S, tá? Porque é nível da geração milagrosa, mas é o Kuroko, né? Depende do time, ele faz passe, tudo mais. O assistente no 1v1 ele não aguentaria com ninguém. A verdade é essa, infelizmente. Midorima eu vou colocar ele em S também, né? Midorima não tem zona, é o único membro da geração que nunca se portou a zona. Vou colocar ele em S, na frente do Kuroko, tá? Raizaki, que é o membro da geração lá também, vou colocar ele também em S, porque ele também era da geração, tinha o mesmo nível da geração milagrosa, né? Mais forte que o Kiss sem a cópia perfeita, ou seja, o Kiss com as habilidades físicas dele próprio é inferior ao Raizaki, tá? Kiss Perfect Copy, tá? Do anime. Esse aqui eu vou colocar o Kiss do filme já, e esse aqui do anime. Kiss Perfect Copy do anime, tá? Sem zona. SS, tá? SS por quê? Porque o Kiss com a Perfect Copy dura 5 minutos, certo? Ele se desgasta, né? Um jogo tem, se eu não me engano, tem 4 quartos, né? Ou seja, o Kiss não aguentaria nem 2 completamente, certo? Tem que ficar alternando entre usar e não usar, né? E apesar do Kiss usar a Perfect Copy, copiar perfeitamente, o que a galera tem que entender, por exemplo, assim, o Akashi, por exemplo, não consegue copiar perfeitamente. Já foi dito isso pelo próprio integrante do time dele, o capitão lá que eu esqueci o nome, esse aqui, ó, falou que era uma versão inferior do Akashi. O próprio Akashi também já falou que a versão do olho do Kiss é uma versão inferior. Isso que eu não tô falando do Akashi do anime, tá? No filme o Akashi fundiu as personalidades dele e evoluiu ainda mais o olho dele. Ou seja, mesmo o Akashi com o olho imperfeito ainda, o olho do Kiss ainda era inferior ao do Akashi, entendeu? Do olho imperfeito. Então, e por exemplo, tá, ele tem o bloqueio do Murasaki Bara, mas vocês acham que o Kiss é tão forte quanto o Murasaki Bara? Ele é maior que o Murasaki Bara? Não. O Murasaki Bara consegue cobrir uma área inteira. Não só por causa da força, não só por causa do bloqueio, por causa do tamanho, por causa do peso. Ou seja, apesar do Kiss
conseguir, é isso que a galera tem que entender, apesar de que se conseguir copiar os movimentos da pessoa, não tem como ele copiar o físico, a força, o peso da pessoa. Ou seja, o Murasaki Bara é muito mais forte, muito mais alto, muito mais pesado que o Kiss. Mesmo o Kiss tendo o bloqueio do Murasaki Bara, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. Entendeu? A mesma coisa o Omni, o Kiss consegue copiar o Omni, só que não vê um ali. O Kiss só com os movimentos do Omni, duvido que ele consiga vencer o próprio Omni, entendeu? Tanto que até no duelo deles o Kiss não conseguiu vencer. O Omni até disse que ele tinha uma chance de vencer caso fosse para um v1 e não desse o passe, mas apesar de tudo, o Kiss ali, né? Tanto que a técnica da Shirin disse que o Kagami na zona conseguiria corresponder ao Kiss na Perfect Cop sem zona, tá? Tipo, o Kagami, se o Kagami entrasse na zona contra o time da Kaijo, o Kagami conseguiria corresponder ao Kiss, tá? Então vamos lá. Akashi, esse aqui é o Akashi com a personalidade do olho laranja, né? Do Imperial Eye e do filme, né? God também, na frente dessa aqui e atrás do Nash. Fica difícil considerar o Akashi, eu não sei, por causa que o Akashi não entrou na zona no filme, então, por exemplo, se eu colocasse o Akashi... Se o Akashi entrasse na zona mesmo com esses olhos, eu não sei se ele ficaria mais forte que o Nash, tá ligado? Então eu vou colocar ele atrás, porque eu não sei o que dizer sobre isso, entendeu? Mas essa personalidade com certeza é mais forte que essa, apesar dessa conseguir ser mais completa e tal. Essa aqui é mais forte no 1v1, tá? Essa personalidade, inclusive, tô falando do anime, tá? Não é nem do filme. Na Arrogante e tal, botou o Kagami na zona pra mamar várias vezes, inclusive. O Kagami na zona se mostrou igual aos outros membros da geração. Tipo, era igualado com a Omni na zona. Era mais forte que o Midorima. Era mais forte que o Kiss só com a Perfect Copy, pelo menos no mesmo nível. E tipo, o Akashi sem zona botou o Kagami pra mamar muito mais vezes, entendeu? É isso que a galera tem que entender. Tipo assim, vamos supor, o Kagami e o Aomini, a gente pode escalar eles no mesmo nível. Os dois dentro da zona, a gente pode escalar eles no nível parecido. Eu coloco o Aomini um pouco acima, mas os dois parecidos, os dois no mesmo nível, certo? Agora o Akashi, apesar de que na Hakuzan, por exemplo assim, vai... O Kagami do jogo contra a Hakuzan era mais forte que o Kagami no jogo contra a Tou, tá? Isso é claro, isso é óbvio e isso ninguém discorda. Por causa que o quê? No jogo contra a Hakuzan, o Kagami tava se aprofundando na zona, tá? Então a zona dele tava muito mais forte. E mesmo assim o Akashi sem zona conseguiu botar o Kagami pra mamar várias vezes deitou, passou pelo Kagami facilmente, sem problema nenhum. Entendeu? Então o Akashi ele é realmente outro nível. Infelizmente ele é outro nível, não consegue, o Kagami não conseguia corresponder ele, sendo que o Kagami na zona conseguiu corresponder a todos os membros da geração, tá ligado? Todos os membros com a zona ele conseguiria responder, tá ligado? Murasaki Bara. Com zona, Murasaki Bara eu vou colocar ele SS na frente do Kiss, tá? Ainda atrás do Akashi, né? Até porque o Akashi já venceu ele, sem zona, né? Então, vou colocar ele em SS. Na frente do Midorima, na frente do Raizaki, na frente do Kuroko, até porque o Murasaki Bara tem zona, o Midorima não, por exemplo. Silver SS também, tá? Vou colocar ele até na frente do Kiss. Não acho que o Kiss com a Perfect Cop sem zona conseguiria passar pelo Silver não, tá? E o Murasaki Bara, eu vou colocar o Murasaki Bara na frente do Silver, porque o Murasaki Bara tem a zona, tá? Nessa ocasião. A Omni auge, tá? Zona. Vou colocar o Omni aqui SS. Vou colocar ele na frente do Silver, mais atrás do Mura, tá? Na verdade, vou colocar ele atrás do Silver, por causa que o Kagami, o Aomini, só com a zona dele não conseguiria passar pelo Silver, precisou do Kiss, tá? E o Murasaki Bara, sem zona no filme, conseguiu parar o Silver, até igualar com ele. Então, infelizmente, aí para os fãs da Omni, que eu acho o Omni um deus, infelizmente ele não se mostrou ser um deus de verdade, né? Kagami SS também na frente do Kiss, mais atrás do Omni, tá? Na verdade, eu vou colocar eles na frente do Silver, tá? Tanto o Kagami quanto a Omni, porque o Kagami teve uma cena no filme onde ele conseguiu parar o Silver com a zona, tá? Conseguiu parar o Silver. O Omni não se mostrou conseguir parar o Silver, mas passou por ele várias vezes. Então vou colocar o Silver atrás deles, tá? Atrás desses três. E nessa ordem aqui, Mura, a Omni e Kagami, tá? Kiss com a Perfect Copy. Essa aqui é a maior polêmica do universo, tá? Essa aqui seria a maior polêmica.
Que todo mundo fala que o Kiss é o melhor jogador do mundo. Por causa de uma fala do Midorima, onde fala que no momento o Kiss era o melhor jogador em quadra. Agora vamos a essa fala do Midorima. Realmente naquele momento o Kiss era o melhor jogador em quadra, tá? E não tô falando, não vou deixar, eu vou deixar ele em God, tá? Já vou colocar ele em God, mas eu vou colocar ele aqui, atrás do Nash e do Akashi, tá? O Akashi com as duas personalidades fundidas e o Nash. Na verdade eu vou colocar ele atrás desse Akashi aqui. Por quê? Vamos no porquê, tá? Que se realmente ele era, tá, o melhor jogador em quadra. Só que nessa ocasião, quando o Midorima disse isso, no momento que o Midorima diz isso, o Nash não tava jogando a sério, tá? Apesar do que ter humilhado a Jabberwock. Rapaziada, só complementando aqui, apesar do que se ter humilhado a Jabberwock, o Nash fez um feito ainda maior, que foi humilhar a geração inteira sozinho, quando ele tava jogando a sério, né? Quando ele começou a jogar a sério, ele conseguia passar por todos, e ainda enterrou no Kagami na zona. Só lembrando que apesar da Jabberwock ser um grande time, o time era composto por Nash e Silver. Os outros três eram figurantes, que eram mais fracos que qualquer membro da geração em estado base, tá? Os outros três membros da Jabberwock, os figurantes, eram mais fracos que qualquer membro da geração em estado base. A gente pode no máximo colocar os outros três figurantes no nível dos reis tronados, e olha lá ainda. Já o Nash humilhou a geração inteira, passou por todos que eram mais fortes que os integrantes da Jabberwock, e ainda enterrou no Kagami na zona. E também tem o fator que o Nash é mais completo que o Kiss, mais inteligente e ainda pode durar por muito mais tempo em quadra, mantendo o mesmo desempenho por bem mais tempo. E ainda complementar pro time, tá? Dando passes e etc. Agora falando um pouco do Akashi do anime, que também está acima do Kiss na tier list, ele quando entrou na zona fez a mesma coisa, humilhou a série inteira sozinho. Agora você deve estar pensando, mas o Omni fez isso, o Murasaki Bara também. E apesar de você estar pensando que a série não é lá grande coisa, realmente... Porém, eles contavam com uma coisa bem impactante no jogo contra Hakuzan, que era o Kagami. O Kagami naquele momento do jogo estava na zona, estava muito mais forte do que normalmente, pois ele estava no mais profundo da zona, estava no limite da zona, onde ele não estava nem no jogo contra Touhou, nem no jogo contra Yosen. Ou seja, o Kagami do jogo contra Hakuzan estava bem mais forte do que nos outros jogos, por conta de estar no limite da zona dele. Eles estavam o mais fundo possível. Sem contar que a série ainda tinha o Teppei, que era um rei destronado, o Kuroko, que também é um membro da geração, e o Izuki Ryuga, que apesar de não serem do mesmo nível dos reis destronados, mostraram que podiam rivalizar com eles durante a partida. E o Akashi estava fazendo o papel inteiro, parou a Seren sozinho, estava atacando, defendendo, e ainda defendia uma área bem maior do que a do Kagami defendia anteriormente. Nenhum outro membro da geração conseguiu parar a Seren inteira, enquanto o Kagami estava na zona. O Kagami na zona conseguia rivalizar contra qualquer outro membro da geração, mas o Akashi conseguiu parar o Kagami, lembrando que o estado do Kagami no jogo contra Hakuzan era mais forte do que nos outros jogos, e ainda conseguiu parar, passar e defender o resto do time da Seren inteira. Ou seja, apesar dos outros membros, como Murasaki Bara ou a Omni, puderam passar e humilhar a Seren, nenhum deles conseguiu humilhar a Seren inteira sozinho, enquanto o Kagami estava na zona, tá? Coisa que o Akashi fez num estado onde o Kagami estava bem mais forte do que o normal. Outra coisa que devemos levar em conta são as palavras do Aomni, onde ele diz, após o Akashi entrar na zona, que a única forma do Kagami vencer seria o Kagami entrar na zona superior, na segunda porta da zona, tá? Então essa seria a única forma até então do Kagami vencer o Akashi, segundo as palavras do próprio Aomni. Coisa que o Kagami não se mostrou precisar da segunda porta para rivalizar com os outros membros da geração, tá? Tanto com o Murasaki Bara, quanto com a Omni, tanto com o Kiss. O Kagami não se mostrou precisar da zona superior para conseguir rivalizar com eles, tá? E mesmo na zona superior, tá? Após a outra personalidade da caixa, a dos passos perfeitos, mesmo na zona superior, mesmo com o time da série inteiro bufada, o Akashi sozinho, bufando o time inteiro da Hakuzan, tá? Porque o time da Hakuzan estava bufado apenas pelo próprio Akashi, não por eles mesmo. Ou seja, o Akashi estava sozinho, bufando o time inteiro da Hakuzan, enquanto a Seren estava sendo bufada pela zona superior inteira. Eles ainda estavam tendo dificuldade por causa do Imperial Eye, onde o Imperial Eye do Akashi estava fazendo com que o time da Hakuzan rivalizasse com a zona superior, tá? O Nash não estava jogando a sério, o Nash não tinha ativado o Belly Eye, o Akashi não estava nessa personalidade ainda, que com certeza essa personalidade é melhor que essa, em questão de físico, em questão de V1, em questão de força, né? Então, o Kiss, ele não conseguiria, tipo... Ele conseguiu vencer a Jabberwock, mas o Nash não estava jogando a sério. O Nash só foi jogar a sério no final do jogo, quando ele parou de usar os movimentos de basquete e começou a usar o próprio físico dele a favor, usar movimentos normais. Sendo que também o Nash nem tinha mostrado o Belly Eye, então ninguém do jogo tinha conhecimento que o Nash ia usar o Belly Eye e o Akashi não estava nessa personalidade ainda. O Akashi só entrou nessa personalidade quando o Kiss saiu da partida.
entendeu? Então, é muito difícil, entendeu? Porque naquele momento o Kiss realmente era. Então, tipo, o Akashi não tava na zona naquele momento do jogo. O Aomine, se eu não me engano, não lembro se tava, provavelmente não lembro se tava, eu acho que ele tinha saído da zona no momento. Então, levando todas essas circunstâncias, o Kiss realmente era o mais forte naquele momento. Mas, tipo, naquele momento, ninguém tava no auge, basicamente. Ninguém da geração tava na zona. A Akashi não tava na zona, a Aomi não tava na zona, o Murasaki Bara não tava na zona, o Kagami não tinha entrado na zona também. Então, tipo, ninguém sabia o que ia acontecer, se eles iam entrar, se não iam entrar, porque a zona é uma coisa muito incógnita. Por exemplo, os únicos que conseguiram ter o domínio da zona, outro motivo que eu deixo o Kiss atrás, tá? Outro motivo que eu deixo o Kiss atrás. Porque vamos considerar um jogo, tá? Vamos considerar um jogo. Kaijo versus Touhou, tá? Kiss versus Aomine. O Aomine consegue ter domínio da zona dele. Ele já mostrou que consegue entrar a hora que quer. O Kagami e o Akashi também. Esses são os únicos personagens do anime que conseguiram mostrar que poderiam entrar na zona na hora que quisesse. O Kiss não, o Murasaki Bara não, tá? Nenhum dos dois tem domínio da zona. Apesar dos dois já terem entrado, eles só entraram uma vez. E o próprio Aomine diz que a entrar a segunda vez é mais difícil do que entrar a primeira, entendeu? Então a gente não pode considerar, por exemplo, que o Kiss... A gente pode até considerar que o Kiss é forte com a zona, mas a gente não pode considerar que ele conseguiria entrar na zona na hora que ele quisesse num jogo, entendeu? Então o jogo pode acontecer muitas coisas. É isso que a galera tem que entender, entendeu? Então, a Aomine, Kagami e Akashi são os únicos que conseguem ter domínio da zona e já mostraram que conseguir entrar na zona na hora que quisesse, tá? Só deixando isso claro aqui. Só deixando isso bem claro, tá? Então a gente pode considerar sim a zona do Mura e a zona do Kiss, mas eles não conseguem entrar na hora que quiser, eles não têm domínio da zona deles, tá? Mas enfim, a tier list é essa. Eu deixei o Kiss atrás desse Akashi aqui, por conta do quê? Por conta desse Akashi não ter entrado na zona. Porque, deixa eu considerar esse Akashi aqui na zona, vamos supor o quê? Vamos lá. O Akashi, vamos voltar lá, ao time da Hakuzan, jogo Hakuzan vs Serin, tá? A Akashi, sem zona, conseguiu massacrar o Kagami na zona várias vezes, mano, diversas vezes, tá? Kiss sem a zona conseguiria massacrar o Kagami na zona? Acho difícil, viu? Só com a Perfect Copy, no caso, esse Kiss aqui, tá? Ou seja, em formas bases, eu considero o Akashi melhor que o Kiss, tá? Se vamos considerar esse Akashi aqui e esse Kiss aqui, esse Akashi sem zona e esse Kiss aqui, só Perfect Copy, sem zona, eu coloco o Akashi acima. Porque o Akashi fez um feito maior do que o do Kiss, que no caso foi deitar o Kagami na zona. Coisa que nenhum outro membro conseguiu. A Aomine não conseguiu, o Murasaki Bara talvez conseguiria, mas não mostrou isso. Entendeu? O Midorima não conseguiu. Ou seja, o Akashi conseguiu o único feito, que foi deitar o Kagami na zona, sem zona. Entendeu? E foi várias vezes, foi com muita facilidade, gente. Foi com muita facilidade. O Akashi se mostrou muito superior ao Kagami sem zona. Entendeu? Sem ativar a zona ainda. Isso que o Kagami no jogo contra a Hakuza estava no mais profundo da zona. Ou seja, estava na zona mais forte dele. Entendeu? No jogo contra a Omi, no jogo contra o Mura, ele não estava nesse nível ainda. Ou seja, o Kagami contra a Hakuza estava muito mais forte. E apesar disso, conseguiu perder pro Akashi várias vezes durante o jogo, entendeu? Então, tipo, mano, eu não considero que o Kiss conseguiria fazer isso sem a zona, só com a Perfect Copy, tá? Só que a Perfect Copy eu acho muito difícil. Não acredito que o Kiss seja melhor que o Kagami na zona. E por isso eu vou colocar o Kiss atrás do Akashi. Por causa que o quê? Se a gente considerar que os dois se os dois na forma base, na forma normal, o Akashi é melhor, por que na zona o Kiss seria melhor? Entendeu? O Kiss entrou na zona no filme, o Akashi não entrou. O Akashi aqui no filme evoluiu a personalidade. Eu não vou nem citar essa personalidade aqui do Akashi, tá? Vou citar essa aqui, tá? Não vou nem citar esse Akashi aqui, com as duas personalidades fundidas, com o domínio total da quadra, vendo o futuro de todos os movimentos. Eu não vou nem considerar esse, eu vou considerar esse aqui, tá? Que só pode prever o futuro de um de cada vez, tá? Ou seja, Akashi melhor que o Kagami na zona. Kagami na zona melhor que o Kiss Perfect Copy normal, sem zona, tá? Kiss zona melhor que Kagami na zona, certo? Então essa é a questão aqui. E por isso a tier list ficou assim, rapaziada. Nível God aqui. Então ficou nessa ordem, tá? Akashi. Eu não sei se o Akashi é melhor que o Nash. Eu coloquei o Akashi melhor que o Nash por causa que o Akashi ainda tem a zona e não foi mostrado no filme. Tá? E o Nash não tem zona. Então, por conta da zona, eu vou considerar o Akashi mais forte que o Nash, tá? Mas, sem a zona, eu vou considerar os dois níveis iguais, tá? Níveis iguais, porque o Akashi conseguiu os mesmos olhos do Nash. Logo em seguida vem esse Akashi aqui, tá? Considerando a zona do anime, tá? Não vou considerar o filme, vou considerar do anime, tá? Esse Akashi aqui no caso do anime. Depois vem Kiss, com a Perfect Copy e a zona do filme.
Akashi, só com os passes perfeitos. Rapaziada, uma coisa que eu esqueci de comentar é que o Akashi, esse mais fraco, no caso dos passes perfeitos, poderia estar acima do Kisses na tier list também, por causa que ele fez a mesma coisa que o outro Akashi. Ele passou pelo Kagami, assim que o Akashi troca as personalidades no jogo contra a Sirin da Hakuzan, o outro Akashi, o dos passes perfeitos, assim que ele chega, ele passa pelo Kagami e o Kuroko tenta fazer a mesma jogada, e aí que ele fala há quanto tempo o Kuroko, né? E nesse momento o Akashi estava sem a zona e o Kagami estava na zona, entendeu? Então esse Akashi fez a mesma coisa que o outro, conseguiu ser superior ao Kagami na zona, tá? Então, aí ele entra na zona depois, né? O Akashi entra na zona depois e começa a expandir a zona dele pro time da Hakuzan. Só o Akashi dos passos perfeitos que pode compartilhar a zona dele com o time e buffar o time dele. Vindo pro SS. Murasakibara, Aomine, Kagami, Silver e Kisses com a Perfect Copy. Por quê? Murasakibara, Aomine, Kagami estão na zona, o Kisses não. Silver não conseguiu se provar superior ao Mura sem a zona, imagine o Mura na zona. Descendo pro S. Midorima, Kuroko e Raizaki. Nessa ordem eu encaixaria. Os registronados. Kotaro, TPI. Aqui fica muito em dúvida aqui. Entre esses aqui. Puta. Fica uma dúvida do caramba. Na verdade eu poderia até colocar o Rimuro aqui. Sabe? O Rimuro aqui. Porque o Rimuro tem o drible lá, Mirage, entendeu? E, tipo, seria muito forte. Mas, sei lá. Eu acho que o que importa é aqui. Kotaro em primeiro e TP em segundo, tá? Eu acho que o que importa é esse aqui. O TP, ainda mais que o TP não tava... O TP tava machucado, né? E mesmo ele machucado no jogo contra a Hakuzan, ele conseguiu se igualar aos outros reis, tá? Mesmo com o joelho machucado e desgastado, tudo mais. Seguindo pro B. Tá aqui os figurantes, entre aspas, tá aqui os capitão, basicamente. O capitão do time do Midorima, o capitão do time do Aomine. Esse aqui, eu coloquei ele só aqui porque ele tava tomando um pau pro Kotaro. Na verdade, eu vou deixar esse cara pra você aqui, vai. Sei lá, por aqui. Enfim, TP desse sem querer. Aí. Esse aqui é o capitão do time do Mura, esse aqui é o capitão da Sirin, esse aqui é o Izuki, eu coloquei ele aqui por causa dos olhos dele, e esse aqui é o capitão do Kiss, tá? Então os capitães eu coloquei aqui em B e os outros figurantes ali eu coloquei em C, tá? Então a tier list ficou assim. Se vocês discordam, comentem. Esses aqui até posso considerar que, na verdade, o que? Esses aqui, ó, nível God e nível SS. São fatos do anime, tá? Não é opinião minha, isso que eu tô falando. São fatos do anime. Realmente, por causa desses fatos que eu deixei, por causa desses argumentos que eu falei, são fatos que não podem ser discutidos. Não tem o que fazer pra discutir, entendeu? Tipo, numa discussão, infelizmente, o Akashi é um dos melhores jogadores, é o melhor da geração. Você pode até considerar o Kisses com a Perfect Copy, com a zona. Mesmo assim, o Kisses perde, mesmo assim, o Kisses é inferior. Se a gente considerar uma balança geral, em forma de jogadores, quem é o melhor jogador no geral? O Akashi continua ganhando. Por quê? Porque ele é mais completo, ele é mais inteligente, ele é mais estrategista, ele pode buffar o time dele. Então, coisas que os outros membros da geração não podem fazer. É muita apelação para um jogador só, entendeu? Então, tipo, o Akashi, além de ser o melhor da geração, é o mais completo, é o mais inteligente. Inteligência também conta como jogador, como ser um jogador, entendeu? E várias outras coisas, entendeu? Então, é complicado defender o Kisses nessas horas, porque apesar dele ser muito forte, ele dura apenas 5 minutos, dura 2... Dura 5 minutos com a Perfect Copy. Com a Perfect Copy, mas a zona deve durar metade do tempo. Ele dura muito pouco tempo, dura nem um quarto, dura menos de um quarto, entendeu? Então, complicado. Mas enfim, galera, é isso. Os fãs da Omni, também tem o Sambar da Omni que vai falar: a Omni é God, mais foda do anime. Mano, eu acho o Omni foda também, é o meu segundo personagem favorito. Mas infelizmente o Omni fica nessa posição mesmo, entendeu? Porque eu tô considerando aqui o Kagami. Porque o problema do Omni é porque ele se mostrou igual ao Kagami no jogo contra Tou. A gente pode até falar, por exemplo, o Omni tá na frente do Kagami aqui. Só que os dois são muito equiparados, os dois na zona, entendeu? Mesmo sem a zona também. Tipo, o Kagami, a gente pode considerar os dois no mesmo nível, ou níveis equiparados. Eu ainda coloco o Omni melhor, mas os dois níveis equiparados. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que o capitão do time da Omni, né, o de óculos lá, ele fala que seria 2 batalhas no jogo da Hakuzan vs Sirin, seria a batalha de 2 jogadores na zona, né? Só que ele fala que a disputa do Omni e do Kagami foi bem equilibrada, só que o Akashi era muito superior ao Kagami. Então isso já prova também
outra prova, além de várias, de que o Akashi é superior ao Omni, né? Óbvio, se ele é superior ao Kagami... Gente, o que você tem que entender é que o Akashi, ele não é só superior ao Kagami, ele é muito superior ao Kagami, entendeu? Por exemplo, o Aomni, ele precisa da zona pra conseguir se igualar ao Kagami na zona. O Akashi não precisou em nenhuma das personalidades, nenhuma das duas. O Akashi na forma base, normal, sem zona, foi superior ao Kagami na zona, entendeu? E pelo que o Akashi fez com o Kagami na zona, já coloca o Aomni no bolso, velho. O Aomni nunca, em nenhuma circunstância conseguiria vencer o Kagami na zona, sem a zona dele, entendeu? Ou seja, a Aomni sem zona não conseguiria vencer o Kagami na zona. O Aomni precisaria da zona para conseguir vencer o Kagami ou se igualar. O Kakashi fez isso várias vezes sem zona, entendeu? Circunstâncias independentes. E o Murasaki Bara, no filme, no jogo dele, se mostrou que era muito mais forte que o Kagami e ia vencer o Kagami. Era mais forte que o Kagami na zona. O Kagami conseguiu dar na última cesta com a enterrada meteora, mas o Kagami não era mais forte que o Murasaki Bara, entendeu? O próprio Chris disse isso, que os dois na zona, o Kagami não tinha chance nenhuma de vencer. Então, é muito complicado. E também o que pesa pros dois aqui é porque o Kagami, no jogo contra a Hakuzan, tava muito mais forte. O que mais pesa é isso, porque, como eu falei, no jogo contra a Hakuzan, o Kagami tava muito mais fundo na zona, tava muito mais forte. Tinha se aprofundado muito, muito na zona. Então o Kagami na Hakuzan era melhor do que o Kagami do jogo contra a Toou e do jogo contra a Yosen. Entendeu? E mesmo assim o que o Akashi fez com o Kagami foi surreal. Botou ele pra mamar várias vezes. Então, mano, infelizmente não tem muito o que falar. Mas enfim, é isso, rapaziada. Se vocês discordam, comentem aí, tá ligado? E é isso. Então basicamente ficou assim. O Midorima eu coloquei ele em S e o Kuroki em S, porque os dois não tem zona. Eu coloquei mais eles aqui porque eles são membros da geração. O Raizaki também era, então coloquei eles assim, acima dos registronados. Entendeu? Os registronados eu coloquei tudo em A, junto com o Rimuru, junto com esse aqui que também era da Hakuzan. Os capitães e o Izuki, é Izuki o nome dele? Coloquei em B e o figurante aqui coloquei em C, tá? Os outros jogadores normais. Mas enfim, é isso. Comentem o que acharam. Minhas redes sociais, tá aí na descrição. Acho que as redes sociais da Takashi também, da Hakuzan também, tá tudo aí. Enfim, e falou, rapaziada. É nóis.